Creme da Cacau Show, gostoso e mais cremoso. Eu sempre quero mais la creme. O chocolate maravilhoso, o sabor delicioso. Sempre quero mais la creme. Top pautas para atacar. Like na live, minha gente. Bora deixar o like e, se possível, compartilhar nos grupos de zap de quem você acha que se interessaria pelos assuntos que a gente tá tratando aqui O hoje. diabetes. Hoje a gente vai falar sobre a suposta seita da Cacau Show. É isso mesmo que você ouviu. Quando eu vi essa pauta, eu fiquei tipo assim, é Cacau Show? Eu esperava isso da Havan. A seita da Havan, quando sair essa notícia, eu vou falar, ah, claro, tava na cara. Mas da Cacau Show, eu fiquei um pouco assim, caramba. Quem não conhece, esse é o Ale Costa, tá? Ele que é o dono da Cacau Show e tal, tá sempre nos comerciais, ele patrocina vários programas, inclusive, entrando com a parte de chocolate e tudo mais. Ele é meio Willy Wonka, assim, ele tem esse sentimento de megalomania e tá construindo até um parque. Eu sou um pouco fã da marca, tá? Não vou mentir não, que eu já fui até na fábrica, que é aqui no interior de São Paulo, que tem uma montanha-russa lá, que é uma loja bem gigantesca, tem umas coisas diferentes. Esse daqui foi o primeiro vídeo que viralizou. Não tem necessariamente a ver ainda com a seita, mas é basicamente um vídeo de promoção que ele tava anunciando. O cara é o Willy Wonka de Sorocaba, tá ligado? Né? Você não vai acreditar. Hoje, somente hoje, na Cacau Show, se você nos visitar, nos der a honra de nos visitar nesse domingo de Páscoa, você pode ter qualquer um desses produtos da linha infantil, esses 19 itens selecionados. Você compra um e o segundo é um presente da Cacau Show para você. Imagina só, você pode comprar esse fone rosa e levar um azul, ou você pode comprar uma mochila aqui do Snoopy e levar uma bola de futebol americano. Olha, o que você desejar. Já passou na loja de Cacau Show? Já comprou? Volta lá, porque realmente uma variedade incrível de opções para você, tá bom? Eu quero desejar um domingo de Páscoa cheio de luz, de paz e de muito amor em família. Que essa seja a Páscoa mais doce de toda a sua vida, tá bom? Um vídeo normal, marketing, promoção, toda loja faz. Porém, o que chamou a atenção foram os comentários. Porque pra quem não sabe, a Cacau Show, como a maioria, na verdade, das grandes franquias, elas funcionam como franquias, né? As pessoas, algumas, compram o direito de ter aquela franquia. Então, por exemplo, em Anápolis, tinha um McDonald's. Só um, na cidade toda tinha um McDonald's. Qual foi a minha surpresa quando eu descobri que aquele McDonald's não era da rede McDonald's? Alguém da cidade tinha comprado o direito de ter aquela rede ali. Investiu um dinheiro e virou um franqueado pra ter uma loja do McDonald's. E na Cacau Show, aparentemente, também é desse jeito que o pessoal tá falando. Presente da Cacau Show ou franqueado que arca com isso? Esqueceu de combinar com seus franqueados, porque não tinha nada disso. Adoro enganar o povo. A qualidade do chocolate está lamentável. Ai, eu vou falar como consumidor agora. Eu sou uma pessoa que já recebeu ovo de Páscoa. Acho que tem uns 2 anos. Esse ano eu não recebi, mas ano passado e ano retrasado eu recebi ovo de Páscoa. E é uma coisa que, por Deus, gente, decaiu. Decaiu. Assim, é triste. Cacau Show não é uma marca de chocolate fino, de chocolate, sabe? É uma marca popular de chocolate. Não é tão popular quanto a Brasil Cacau, que seria a linha mais barata. Mas, assim, ovo de Páscoa da Cacau Show é terrível. É foda. É, assim, se você gosta de doce e, porra, surgir a oportunidade, ok. Mas doce pelo doce, né? Mas se for, tipo, de fato, uma parada mais gostosa, tal, você vai comer ali um mousse de maracujá e vai ter aquele gosto de aroma de maracujá. Putz, isso dá uma brochada. O de pistache vai ter gosto de chocolate branco. Nossa, que brochada que dá. O panetone ainda tava gostoso, eu lembro. Mas realmente a qualidade do chocolate da Cacau Show caiu nos últimos tempos. Tipo, os ovos, eu lembro que eles eram um acontecimento, assim. Esse ano eu comprei o fatídico 1000 folhas, que tava todo mundo reclamando. Gente, parecia caderno de criança no final do ano. Tinha 2, 3 folhas só. Nunca comi Cacau Show, mas pelo que me lembro, Cacau Show era a Coca-Cola dos chocolates, ou eu tô louco. A Coca-Cola é uma marca popular, famosa, que agrada a qualquer um. E o Cacau Show era tipo isso mesmo. Mas não é uma marca que vende o chocolate pica, por exemplo. E essas daí já são extremamente caras. Chocolate é caro, né? O Eduardo diz, chocolate em geral decaiu de qualidade, ficou mais caro ainda. Um chocolate de verdade, bom mesmo, sabe? Eles bem assim com as outras 1000 folhas, ó.
998, 987, 986, 984, 985. Foi triste comer o ovo de Páscoa sem as tantas folhas que me prometeram. Barato o suficiente para consumir, mas ainda com um preço premium em relação às outras marcas populares. É isso. Obrigado, Tá? Raichi. Não precisava fazer 1000, mas precisava mandar duas? Só duas folhas? Ah, não. Willy Wonka, estamos... Copenhagen é melhor. Lajotinha é uma delícia. Lajotinha é quase um vício, mas é caro pra caralho. Lajotinha é muito caro. Coca-Cola é foda, infelizmente eu gosto muito. Eu gosto de Coca Zero pra cacete também. Pepsi Zero também, mas Coca Zero eu acho no melhor. aguardo de uma posição sobre sua seita que você dirige dentro das franquias Cacau Show. Mas e o franqueado tem que pagar cheio essas duas peças pra vocês, que nem a dona Irene, e ficar no prejuízo? Ih! Que eu saiba, Irene, ela corta cabelo. O filho do Bolsonaro tinha uma franquia da Copenhagen, se eu não me engano. Careca. Só quem assiste Girls in the House entendeu essa referência. Desculpa, às vezes eu sou lixado. Tudo mentira. Comprei e não recebi. É verdade mesmo? Olá, tudo bem? A promoção estava válida em lojas específicas, de acordo com o regulamento disponível no site. Ah, mas aí tem que deixar isso disponível no vídeo pra gente ver. Boa noite, Scarlett. O contexto é Cacau Show é uma seita. Tava só na legenda, aparentemente, né? Não se esqueça de conferir o regulamento e as lojas participantes no site. Olá, pessoal. Quer ter uma renda extra no final do mês? Ai, é o tigre! Você tem uma margem de lucro de até 25% e muitos prêmios. Bacana, né? Para se tornar um revendedor da Cacau Show é muito simples. Olha, clique aqui e venha faturar muito com a gente. O que você está esperando, hein? Tô aqui esperando por você. Plim! O que tá acontecendo Nossa, com a que Cacau bizarro. Show? Não sei, me explica. Brasil, pra quem não sabe, quem não tava inteirado, entre parênteses, país. Vai que é o estado Brasil, a gente não sabe, né? Essa é a maior franquia do Brasil, com mais de 4 mil lojas, ultrapassou o Boticário. E mesmo assim, quando eu falo dela aqui no Instagram, chove comentário negativo de franqueado que tá insatisfeito. Por que será que isso acontece? Eu tenho algumas teorias para responder essa questão. A primeira teoria é matemática. Se eu tenho 4.600 lojas, eu tenho potencialmente 4.600 pessoas para falar mal. Se 20% não está feliz, já são quase 1.000 pessoas. Cara, quando você tem uma franquia, 20% é uma fatia gigante. Não é desconsiderável. A gente nem chegou no assunto ainda da seita. Vocês vão ver que a parada é meio absurda, ela tem caminhos absurdos, assim, vocês vão entender. E vale dizer uma coisa, né? O franqueado da Cacau Show, e vocês vão entender esse contexto, não é um empresário, sabe? É tipo a pessoa que juntou um dinheiro a mais e abriu uma lojinha de chocolate. Não é alguém super bem de vida, tudo mais. É alguém que conseguiu um a mais e resolveu abrir a loja de chocolate. E considerando que eu tenho clientes Cacau Show que tem 7, 8 lojas, Pode ser a pessoa bem de vida, mas não é necessário isso. Não é necessário ser um puta empresário para abrir a que franquia. estão felizes com o negócio, a minha segunda teoria é a seguinte. Eu acho que algumas pessoas entraram para a rede sem entender muito bem do negócio Cacau Show. Trata-se de uma relação de investimento. O lucro nunca foi alto, eles nunca prometeram lucros altos, mas sempre prometeram Ele falou uma rendinha extra, né? lucros constantes. Então, se você tiver uma relação com a franquia de investimento, investir 100 mil reais e ganho 3, 4 mil reais por mês, você vai ter um bom retorno do seu investimento. Vocês entenderam a parada? Investir 100 mil para ganhar 3. Ficar feliz. E para você aumentar essa lucratividade, você tem que aumentar exponencialmente a quantidade de lojas. Eu não trabalho para Cacau Show. Na verdade, minha vida é defender franqueados. Então, se eu estiver errado, por favor, comente, me mande mensagem que eu vou ouvi-lo. Agora, a minha análise é baseada em 3 pontos básicos. Cacau Show tem um bom produto, tem uma marca forte e tem um bom relacionamento com o seu franqueado. Ou pelo menos tinha. Sucesso com a sua franquia. Comentário de novo, dizendo o seguinte. Se o Boticário parou de aumentar a rede, provavelmente... Nossa, eu já trabalhei com todas as marcas que eles estão citando aqui. Ai, eu sou muito bem relacionada, gente. O que tem se eu já trabalhei pro Boticário? O que tem se eu já ganhei coisas da Cacau Show? Normal, eu tô aqui pra dar minha opinião sincera. Eu, hein? Simples, o produto não entrega o que promete. Chocolate ruim.
Chocolates estão super gordurosos. A dúvida, Cacau Show é chocolate ou gordura hidrogenada? Meu Deus! Porque quando há inflação, o povo perde poder de compra e a primeira coisa que é cortado são os doces supérfluos. André Vila Simões, entrei em 4 lojas Cacau Show para comprar nos últimos 2 meses. Aconteceu em 3 delas. Atendente mal-humorada e desesperada para atender o público. Qual será o motivo? Creio que o salário deve ser uma merda. Chama! Como franquia, não faço ideia. Como cliente, parei de frequentar. Chocolate cheio de gordura, perdeu a qualidade. Eles prometeram lucros de 10 a 15%. Quando você faz uma campanha e descobre que pagou pra trabalhar, pagou mais de 50% de royalties. O royalties, gente, é tipo direito autoral, assim. Mesmo sendo em desacordo com a lei de franquias brasileiras. Fora isso, taxa de mídia e marketing sem prestação de contas. E bum! Está aí o seu ralo de dinheiro. Desde quando colocar 4 lojas no mesmo bairro é meu Deus do céu, risoeitar o franqueado. Além de permitir que qualquer um revenda os produtos. Questão de matemática básica. Acaba com as vendas de qualquer um. Pode ter o marketing que for, entre outros problemas. É basicamente a gente falando mal sobre a franquia da Cacau Show. Oi, mãezinha. Do nada, caixa de chocolate? Rivalidade. Só para dar o contexto até agora, né? O franqueado, ele gasta uma grana investindo na franquia, às vezes a grana que não tem, pega emprestado de banco, por aí vai. Não consegue ter um lucro necessário para quitar a dívida de um jeito suave, precisa abrir várias franquias para ter alguma coisa substancial, precisa se endividar pra cacete, e isso é um padrão, você vai ter um monte de franqueado super endividado, mas que cai no discurso motivacional do dono da Cacau Show, e ao mesmo tempo não necessariamente recebe bons produtos para vender. Isso é um contexto de negócio. Não é exatamente o contexto da seita que vai chegar daqui a pouco. O meu favorito é esse aqui, ó. Loló. Nossa, tá branco o fundo do Loló. Cada vez menos cacau nos chocolates. Tanto que esses dias tiveram que aprovar até uma lei de quantidade mínima permitida de cacau num chocolate. Pra vocês terem noção, às vezes tava esse negócio sabor chocolate. Semana passada eu gravei um vídeo dizendo que era uma sacanagem algumas franqueadoras permitirem a venda dos seus produtos em mercados concorrendo com seus franqueados. E então alguns franqueados da Cacau Show comentaram nesse vídeo dizendo: a Cacau Show sempre faz isso. E eu sei que muitas vezes o contrato permite isso. Mas eu não estou falando de ser legal ou ilegal. Eu estou falando de ser uma sacanagem. E alguns franqueados comentaram defendendo a Copenhagen, a Cacau Show, a Brasil Cacau, dizendo que essas ações são de outros franqueados. Mas olha só, um franqueado Cacau Show mandou uma foto de produtos Cacau Show sendo vendido numa padaria na cidade dele. Isso até pode ter sido feito por um outro franqueado que conquistou aquela padaria no mercado. De qualquer maneira, isso não poderia acontecer. Se a loja desse franqueado não é uma loja de shopping, porque a loja de shopping tem o território só o shopping, for uma loja de bairro, de rua, num bairro, ele não pode ter o produto dele, idêntico ao dele, sendo vendido numa padaria. Nem por outro franqueado, muito menos pela própria franqueadora. Isso fere a função social do contrato, a vontade contratual do franqueado. Eu quero saber da seita. Cadê o demônio? Aqui. Nossa, mas que tanto de imagem de IA, minha filha. Senhor Jesus. Começou. O nome do perfil é Perfil do Livro A Doce Amargura. Não me salvei inteira, mas sobrou palavra. O que você postou hoje? Ah, um livro. É um livro sobre a Cacau Show? Por isso que o nome A Doce Amargura? Gente, A Doce Amargura. Doce, por que será? Maior Exposed de 2025 tá... Peraí. Não. Maior de todos. Todos. É bastante autoestima, né? Brasil Cacau igual Cacau Show, mesmo dono? Exatamente, mesmo dono. Cacau Show é um pouco mais caro, Brasil Cacau é um pouco mais barato. Maior, expectativa alta. Comecei a trabalhar no resort logo no início, enquanto ainda era obra. Nesse tempo, sofri fazendo todo e qualquer tipo de serviço, que nada tinha a ver com o que era proposto em minha contratação. Como eu, todos éramos ameaçados, que se não fizéssemos, seríamos demitidos. Deixa eu ver uma coisa, tem um resort a Cacau Show? Resort Bendito Cacau Family Resort. Meu Deus! Deixa eu ver imagem. Vocês entendem que, no fundo, o que está sendo apresentado agora aos poucos
é que o franqueado, na verdade, é um funcionário. Um funcionário PJ da Cacau Show. Vocês vão entender. Um hotel. Hotel da Cacau Show. Limpar banheiros imundos e insalubres que os pedreiros defecavam no chão. Serviço de limpeza, catar entulho até pintura, fazer comida em uma cozinha improvisada que era alagada, enquanto era feito o preparo dos alimentos para o pessoal da obra e os funcionários do hotel. Passava rato, os sacos de alimento eram rasgados por ratos. E pingava água no teto. E pingava água do teto na nossa cabeça e nas panelas. Quando achei que o pesadelo tinha acabado quando inaugurou o resort, só piorou. Sofri muito tempo assédio moral da governanta do seu gerente. Saí doente. Só fiz apanhar. No mais, tudo pode acontecer. Por favor, poste. Quem sabe mais alguém dos funcionários posta também. O bendito Cacau de Águas de Lindóia pede socorro. Juntos seremos mais fortes. A rede é norma. Eles vêm com palestras motivacionais, mas os funcionários são ameaçados e são demitidos se reclamar. Na obra, o Ale vinha ao hotel, chegava em seu helicóptero, ameaçava, mal olhava na cara dos... Brasil corrigido aqui pela Brisa. Brasil Cacau não é da Cacau Show. Brasil Cacau é uma alternativa da Cacau Show da Nestlé, da Copenhague. funcionários. Gritava, dava esporro em todo Concorrente da Cacau mundo Show. e depois fazia vídeo motivacional. Uma amiga pediu demissão depois de vários anos, pois queria ser mãe e era impedida. Ou você é mãe, ou é Cacau Show. O lema é viver pra ficar doida, doente, desmotivada. Viver pra Cacau Show é isso. Ai, que coisa horrível. Isso sim é real e verdadeiro. Aqui ninguém compra capa de revista, nem põe a família pra engajar. Olá, lavadoras de almas Brasil afora. Caraca. Isso porque você não escreveu sobre o martírio que é tentar sair dessa empresa do inferno. Meses tomando multas porque eles não desenrolam uma burocracia feita por eles pra te manter preso. É surreal uma empresa dessas. Mas o que é deles está guardado. Virá com juros e correção. Empresa desumana. Utiliza... Experiência média de um CLT aí, diz o Gogol do Pó. Sim, o que a gente tá vendo aqui é o famoso trabalho precarizado, sob uma aura de empreendedorismo. E vocês entendem que nesse caso vai pro absurdo, porque nesse caso o PJ precarizado precisou investir grana para abrir a franquia. Ou seja, todo e qualquer custo ficou na mão do PJ precarizado. E é diferente de um designer, de um jornalista, sabe? Enfim, é um investimento que é gigante para uma pessoa do dia a dia. Dos sonhos de milhares de famílias pra ganhar dinheiro. Quebra pessoas honestas que tinham um sonho. E a lavagem cerebral interna é tão grande que os colaboradores seguem o mantra de dizer que a culpa é do franqueado sempre. Natal de 2023. Tive prejuízo de mais de 50 mil reais. Fiquei sem panetone no mês de dezembro. Fui receber nos últimos segundos ontem. Informada que eu era obrigada a receber, então eu podia receber uma multa. E com mais de 200 panetones em estoque pós-Natal. Resumindo, chegou a data, fui obrigada por eles a retirar da loja. Já estavam próximo de vencimento. Ou mofados. Sim, mofados. Os produtos mofam muito fácil e rápido. Quero te dizer que os ex-funcionários, os decentes, estão aqui nos grupos em êxtase acompanhando tudo. O negócio ganhou uma proporção muito maior do que a gente imaginava. Eu só espero que vocês franqueados e ex-franqueados sejam recompensados em cada centavo e em saúde mental, porque vocês são os mais prejudicados. Seita, cerimônia, o que seja. Isso choca, mas não é nada perto do que acontece com vocês. Que a justiça seja finalmente feita e que todo esse povo iludido enxergue quem é o famoso Ale de uma vez por todas. Ele é tão bonzinho, ele é tão galera, assim como a meia dúzia de seguidores hipócritas que estão tentando passar pano pra ele. Nojo, mas Deus é bom e a justiça tarda, mas não falha. Nossa, gente, que pesado. Só pra ele aliciar... Oi? Meu Deus. Só pra ele aliciar... Olha que... Meu Deus, gente. Só pra ele aliciar os menores e trabalharem por R$ 1.500 nas lojas. E agora nesse parque que vai fazer, os jovens já crescem pra trabalhar pra ele como uma fábrica de escravos que ele cria pra manter o negócio dele. Olha a fala do presidente do instituto. Em um ano teremos matéria-prima para o parque. Bom dia, todas as obras foram paralisadas. Sabem que a fiscalização irá pegar mais erros. Precisava avisar o MTE para correr na obra ao lado do Cacau, no Castelo e no parque, em Itu. Trabalhadores com carga horária
horária exaustiva para atender esses eventos malucos em condições análogas à escravidão. Mano, que bizarro. História real, o dia do sal grosso na fábrica. Vocês estão compreendendo aqui o panorama da coisa? Quando a gente pensa em ideologia do empreendedor, os trabalhos uberizados são aqueles que geralmente vêm à mente. O trabalho uberizado, em que o sujeito ele tem um investimento inicial, que é o próprio carro, a própria moto, a própria bicicleta, e ele vai pegando os bicos e fazendo no cotidiano os bicos dele. Nesse caso, é um esquema de trabalho precarizado em que o seu investimento inicial está na faixa de R$200 mil, R$300 mil. O seu investimento inicial pede necessariamente que você faça uma dívida com o banco. Uma dívida gigante com o banco, que se der errado, você nunca vai conseguir pagar. Aqui o que ele está narrando também são as péssimas condições de trabalho dentro do parque feito ali pela Cacau Show. Mas a gente também viu ali relato de que o estoque chega de última hora, perto do prazo de vencimento, o franqueado é obrigado a comprar esse estoque, e ele vence pouco tempo depois e é obrigado a jogar fora depois. Somos todos empreendedores, Deus me livre. Isso é a pior vida do mundo. Tá precisando de um malandro pra meter um 5-7 nele. Haeres diz: já trabalhei numa franquia de fast food, não chegava nesse nível de loucura, mas digo que a forma de negócios é feita para facilitar a superexploração das pessoas periféricas das grandes cidades. E esse é o segundo ponto, né? Quando você entra numa Cacau Show e vê a funcionária triste, não é à toa, porque se a situação é de precarização para quem é o dono da franquia, se o dono da franquia tá faturando mal, se o dono da franquia tá com dívida e não consegue pagar, você imagina quanto que se paga pro funcionário da franquia. Assédios faziam parte da cultura do local, era bizarro. Entre os anos 2015 ou 2016, não me recordo com exatidão, vivemos uma situação bastante marcante na antiga fábrica da marca. Na época, houve um grande excedente de estoque. Se foi com panetones ou ovo de Páscoa, também não tenho certeza, mas o fato é que o prejuízo foi significativo. Diante disso, ao invés de uma análise estratégica ou discussão sobre erros de planejamento, o fundador da marca decidiu conduzir um ritual. Convocou todos os presentes para jogar sal grosso. Não. Essa parada do sal grosso tem um quê cômico, mas entendam. A ideologia do empreendedor hoje, o Pablo Marçal é um exemplo disso. Ela tá inteira preenchida por misticismos do empreendedorismo. Misticismos que fazem com que a tarefa ordinária do dia a dia, a tarefa ruim do dia a dia, se transforme, na verdade, numa oportunidade de melhora para você que está passando pela tarefa ruim do dia a dia. Porque é muito diferente, né? Quando se é CLT e acontece uma merda dessa, você processa. Quando você não é CLT, você não vai conseguir, talvez, processar com tanta facilidade. Mas mais do que isso, você é tão super explorado que é interessante que você se mantenha no local. E se mantenha dando gás, dando energia. Se mantenha se considerando empreendedor. É problema seu, já que você é um empreendedor. O máximo que eu posso fazer é jogar um sal grosso para espantar aqui as mazelas espirituais. Tipo assim?
tá posado na vida dos outros. Meu Deus, não é rindo da situação, gente, mas é que é muito cômico. Desculpa, você jogar sal grosso na fábrica da Cacau Show, não tem como não rir. Como se fosse uma forma de limpar as energias ou espantar o azar. Foi uma cena surreal, mas para ele fazia sentido. Ao final do ritual, ele declarou com firmeza: nunca mais vou passar por isso. E de fato, nunca mais passou. Porém, não porque houve uma melhora na gestão de estoques ou uma mudança nos processos comerciais. A partir dali, quem começou a pagar a conta foram os franqueados, com metas cada vez mais agressivas, cláusulas contratuais mais duras e sell-ins forçados. Todo o risco foi transferido para a ponta da rede. Se sobra produto ou a estratégia não funciona, a franqueadora sai ilesa e o prejuízo é consagrado na conta dos franqueados. Essa história resume bem a cultura que se estabeleceu desde então. Não se trata de resolver os problemas, mas sim de repassá-los com fé, sal grosso ou pressão comercial. Ai, eu adoro o Murilo. Entender essa polêmica dos funcionários da Cacau Show que acusaram a empresa de ser uma seita. Alguns funcionários disseram que em alguns dias eles são obrigados a ir todos de branco. Eles seriam obrigados a participar de um ritual promovido pelo próprio CEO da empresa, que é o Ale Costa. Os colaboradores eram convidados a tirar os sapatos e entrar numa sala escura. Essa sala era iluminada somente por velas. E lá dentro o Ale Costa ficava entoando cantos e repetindo palavras. Enquanto isso, os funcionários tinham que ficar andando em círculos. Alguns relataram até mesmo sessões de tatuagem. E alguns funcionários faziam tatuagens iguais à do Ale Costa. De acordo com os relatos, se alguém questiona ou não se mostra entusiasmado com as práticas da empresa, corre o risco de ser perseguido profissionalmente. Eles passaram a receber produtos perto da data de validade ou produtos de baixo giro, o que dificulta a operação das lojas e causa até mesmo falência. Os funcionários protocolaram uma série de denúncias no Ministério Público do Trabalho. Eles informaram casos de preconceitos diversos que eram promovidos pelos superiores e que muitas vezes eram ignorados ou acobertados pela direção da empresa. O documento diz que a empresa persegue e retalha funcionários, ex-funcionários, franqueados, sempre que eles tentam falar sobre o que acontece na empresa. Um perfil chamado Doce Amargura foi criado para reunir as denúncias, e eles receberam diversas denúncias. Uma das administradoras do perfil disse que recebeu uma visita do vice-presidente da Cacau Show. Ele teria questionado o que era necessário para ela parar de fazer essas publicações. E ela interpretou isso como uma tentativa de intimidação. Em nota, a Cacau Show diz que é uma empresa construída com base na confiança mútua, no respeito e na conexão genuína com os franqueados. E disseram que não compactuam com qualquer conduta que vá contra os valores da empresa. Eles disseram que essa visita do vice-presidente na loja faz parte da rotina corporativa. E a respeito dos supostos rituais, a empresa não se pronunciou diretamente. Depois dessa polêmica, o Ale Costa teria enviado um comunicado para os funcionários. No comunicado ele pede para os funcionários não deixarem se levar por boatos e informações distorcidas. Mas enfim, o que vocês acharam disso? Já tinham ouvido? Estão entendendo isso? Estão compreendendo o que está acontecendo aqui? Quando você tem uma ideologia do empreendedorismo sendo operante, a relação formal trabalhista, ela se perde. Pode até existir, tanto que processaram pelo Ministério do Trabalho. Mas ela se perde do dia a dia, da mediação das relações cotidianas. E o que entra no lugar dela? Entra tudo aquilo que dá base para um bom empreendedorismo. Motivação, uma série de misticismos que te motivam e que, acima de tudo, colocam a responsabilidade sobre você. Raeres diz aqui, ó, loja que eu trabalhava se provou insustentável e os franqueados já tinham pegado 2 empréstimos com o banco que ficou a ser pago depois. Urubu de Uruguaiana traz a boa aqui também. O Marçal queria fazer todo mundo empreendedor. Se geral fizesse isso, só teríamos empresas com uma única pessoa. É mais fácil falar isso do que propor melhores condições de trabalho. O que o Marçal queria? Empreendedor no sentido de que agora você é um PJ e você vende sua força de trabalho para fazer o trabalho de um CLT. É basicamente isso. Bora pro vídeo. Falar algo sobre isso? Deixa nos comentários. Gente, que babado. Nossa, imagina, gente, você ficar rodando. A matéria. Metrópolis. Cacau Show. Franqueados afirmam que rede funciona como seita. Grandes eventos motivacionais com palestras, música alta, discursos e depoimentos emocionantes de sucesso.
Não parece igreja isso? Neopentecostal, teoria da teologia da Lives e prosperidade? encontros virtuais para falar do poder da iniciativa, do O poder da iniciativa. Essa coisa do misticismo empreendedor, em que a responsabilidade é sua e nós capitalistas estamos aqui para te ensinar a lidar com a sua responsabilidade. pensamento positivo e da dedicação incansável à empresa, dormindo tranquilos, porque agora o pau tá atorando e as pessoas reconhecendo que não éramos malucos quando falávamos sobre uma marca abusiva que deixamos de trabalhar. Nunca foi birra, só a gente passou com eles. E mesmo assim mantemos o profissionalismo e gravamos o que vocês pediam. Cataram a música, né? Após toda a repercussão dessa grande rede de franquias de chocolates, eu finalmente tenho a chance de falar tudo o que vivi durante 5 anos fazendo parte dessa rede e Luísa Borges. não ser taxada de fracassada. Afinal, são mais de 1000 lojas ao longo do Brasil repassando. Será que o problema realmente é o franqueado ou a franqueadora? Nos 5 anos de franquia, já cheguei a ter 8 lojas. Não todas ao mesmo tempo, mas já montei 8 operações, sendo lojas e quiosques. Meu marido já fomos ameaçados, nós já fomos humilhados, nós já passamos por situações que eu, sinceramente, hoje olho pra trás e penso assim, como que eu vivi isso? Vou começar com uma bomba. Eu fui multada em 12 mil reais por descaracterizar um produto. Mas o que seria descaracterizar um produto? Uma barrinha escrito "Você é show", e essa barrinha foi feita para a campanha de Dia dos Pais. Passou o Dia dos Pais, não vendeu. Quais eram as chances de vender? Ou era isso, ou eu não iria vender o produto, porque ele é muito fumo. No intuito e desespero de vender esse produto, porque você não pode envolver Fumo? Ele é muito fumo? Ele tem um envolvimento com Marlboro? a gente tirou o chocolate escrito "Você é show" da embalagem onde está escrito "Pai, você é 10" e vendemos ele em cesta sem a embalagem original, mas com a embalagem guardada caso algum cliente questione sobre a sua validade, que estava dentro da validade. E quem me aplicou essa multa de 12 mil reais? O gerente regional, que seria a pessoa responsável por me orientar. Até porque eu entro numa franquia para ter o know-how deles, senão eu abriria a loja de bombons da Luísa. Ele viu esse problema em uma loja minha e foi em todas as outras para poder multar todas as lojas. Por isso, total de 12 mil reais. E não teve advertência ou orientação. Foi multa e você tinha que pagar. Eu fiquei mais de 1 ano sem receber nota fiscal. Como que meu fornecedor principal fica sem faturar produto para mim por 1 ano e quer que eu sobreviva? Como? Vamos falar do dono da marca, que ele é um figuraço, né? Que todo mundo conhece. Ele lança livros de aventuras e a vida dele, e ele quer que você venda na loja. Você é obrigado a vender. Um livro que nem se você der de graça as pessoas estão querendo. Meu... Mulher... Tá entendendo a parada? Faz um eventos. Esses eventos, eles servem como motivação para você assumir a responsa que é ter uma franquia, que é não ser empregado, apesar do dia a dia de trabalho te colocar a todo instante como um empregado. E as coisas ficam centradas na figura do dono, que acaba sendo um popstar, enfim, que se coloca como popstar em vários momentos nas propagandas e por aí vai. Fumo é gíria pra algo que não vende, diz a Scarlett, que fica parado. Obrigado, eu não tinha entendido também. A Cacau Show inovou e deu um jeito pra transformar em precarizado o empreendedor, mesmo sem ele ser uberizado. E é de uma maneira que... Assim, cara, o que me pega muito é que isso é um esquema que é de destruição de vida... Assim, você destrói a vida da pessoa que tá uberizada ali, de bicicleta, levando lanche, mas você destrói a vida da outra pessoa que vai ficar com uma dívida de 300 mil reais no banco. Você destrói a vida de todo mundo um pouquinho. É, que autoestima boa! Oh, mulher, que autoestima boa! Quando chegam nas grandes campanhas, você é obrigado a abrir nos domingos, tanto próximo da Páscoa quanto próximo ao Natal. E se você não abrir, você toma multa. A questão é que não é só você abrir a loja, você precisa ter vendas. Por quê? Se você não tem vendas, no sistema deles consta que sua loja não foi aberta. Agora imagina você no centro da cidade de Belo Horizonte, no domingo, onde o movimento tá lá na Feira Hippie, e você tá na extremidade contrária, sem nenhuma pessoa passando. Você corre o risco de ser assaltado, você não é o dono da sua loja, você é funcionário dessa franquia, e se ela determina que você tem que abrir no domingo, você tem que abrir. E teve uma vez que eu não tive vendas, porque não tinha ninguém na rua, e o meu consultor me pediu uma filmagem para eu falar o horário e a data, para realmente comprovar a ele de que eu estava com a loja aberta, porque só as filmagens na câmera, para ele não foi suficiente. Essa aqui é boa.
Eles lançaram uma taxa do cacau devido ao alto preço que ele ficou numa época, e sem informar previamente pela COFE, ou sem discutir, debater, ou tentar repassar que seja uma parte desse custo ao consumidor, eles transferiram para os franqueados. E pasmem, essa taxa foi cobrada sobre produtos já produzidos, ou seja, antes da leva alta do cacau, e sobre o panetone de frutas, que não tem o quê? Cacau. Ainda falando sobre panetone, vocês sabem que a variedade do panetone é imensa. Só que em todas as lojas que você for dessa rede, o panetone vai vencer ou no final de janeiro ou no final de fevereiro. E não é porque ele vai vencer, não. Porque o panetone fica no Americanas o ano inteiro. É porque eles forçam o franqueado a não vender esse produto após janeiro. Ou seja, nenhum franqueado vai vender produto vencido. Mas ele não tá vencido, não sei se deu pra entender. Pera, eles diminuem a validade de propósito para que ele não esteja disponível naquele mês. Ou melhor, eles diminuem, supostamente, a data de validade para que você seja obrigado a vender aquele produto somente no final do ano. É esquema de loja de roupa. Você tem as coleções, quando acaba uma coleção, as roupas dessa coleção vão para o outlet e não são vendidas nas lojas regulares. Você coloca uma validade curta no alimento, que teria uma validade maior, e se por acaso a sua franquia for pega vendendo esse alimento que já está fora do prazo de validade, e aí, corretissimamente, né, vai ser autuado pela fiscalização. É bem que O que te obriga a vender o mais rápido possível, e vocês lembram que são obrigados a comprar o estoque, né? Então, é obrigado a comprar o estoque, é obrigado a vender o mais rápido possível, e se não conseguir, a dívida é sua. acredito que sim. Não existe perseguição? Existe sim. Meu marido uma vez participou de uma reunião, ele e o gerente regional. Aquele mesmo gerente que me deu uma multa de 12 mil reais. Nessa reunião, a gente já tava com alguns boletos acumulados e queríamos da melhor forma tentar. Eu compraria panetone o ano todo, diz a Juliana. Aqui do lado de casa tem uma loja de fábrica da Casa Suíça, tem panetone o ano inteiro. É maravilhoso. Maravilhoso. E fora das épocas, o preço é a pechincha, assim. Resolver a situação. Não estávamos recebendo produto. Não estávamos, ficamos por um ano assim. E ele falou pro meu marido assim, por que você não vende esse carrão seu? Na época a gente estava com 5 lojas ativas e não era uma próxima da outra. A gente precisava de um carro grande, porque as caixas de Natal e Páscoa são enormes. Então a gente precisava de um meio fácil. E a gente tinha uma estrada, depois a gente trocou numa Toro, só que ela era financiada. E ele não sabia disso. Sabe o que ele queria? Ele queria resolver a situação da franquia, da franqueadora, né? Que a gente pagasse o boleto. E assim, como que a gente ia pagar? Se a gente ia ficar andando a pé, de ônibus, ele não estava nem aí. Ele só queria resolver a parte dele, porque as pessoas são egoístas a esse ponto. Porque a gente tá falando de uma franquia milionária. Mas eles querem resolver só o problema deles. E você, que confiou na marca, que depositou tempo, depositou sonho, depositou investimento, depositou tudo, eles estão um pouco se lixando. E vai ter que ter parte 2, porque eu não risquei tudo aqui dessa lista. Se você tem algumas histórias parecidas com a minha, tudo que vivi durante 5 anos fazendo parte de uma grande rede de franquias de chocolates finos do Brasil. Vocês precisam entender que tudo que eles fazem dentro de uma franquia é uma manipulação. Existem os famosos. Vocês estão percebendo pelo discurso dela que o papo que tá ligando ela, enquanto empreendedora, com a marca, enquanto uma franqueada empreendedora com a sede, não é um papo tipicamente de negócios. Não é um papo típico de negócios, que envolve compreender possibilidade de lucro, que envolve compreender... Enfim, um papo de empresário, não é isso. O papo que a liga com a marca é a confiança na marca, é esse misticismo. O que deixa mais claro ainda o fato da pessoa, no fundo, ser só uma trabalhadora precarizada. Uma trabalhadora precarizada que contrata outros trabalhadores precarizados para ganhar um salário mínimo e vender chocolate. Testas de ferro que vão contar pra vocês, logo que você entra, os casos de sucesso. Logo que eles estavam investindo, começou a dar muito ruim, quando pensou em desistir, se transformou e virou uma borboleta e começou a voar. Existem essas pessoas. E eles são feitos para mostrar a você de que a franquia dá sucesso, mas ela não dá. Pessoas assim, que mostram uma realidade real. E além dos testes de ferro, também tem os famosos puxa-saco, que existe em todo quanto é lugar, né? E eu vou dar um exemplo pra vocês logo que eu entrei do que aconteceu. Eu paguei a taxa de franquia, eu tinha um prazo pra escolher um ponto, porque eu queria fazer uma loja do zero, eu não queria pegar uma loja de repasse. E enquanto eu tava tentando buscar uma loja do zero, numa avenida muito movimentada aqui de Belo Horizonte, lá na região de Venda Nova, eu apresentei, acho que sem brincadeira, uns 4 pontos, e todos foram negados. E se você não abrir uma loja do zero, ou não pegar uma loja de repasse nesse prazo, o valor que você investiu na taxa de franquia vai embora. E acabei pegando uma loja de repasse ali no edifício Maleta, e logo depois abriram uma loja, sabe? Ó, a Scarlett diz, né? O problema não é dele, você se colocou em uma franquia porque quis, a marca é filho da puta, mas tu é burra. Cara, a gente vive num momento em que a ideologia do empreendedorismo é apresentado como a saída óbvia para qualquer pessoa.
aquela que não tem nada, aquela que tem um pouco, aquela que tem alguma coisa. Porra, é evidente que o despreparo para compreender no que você tá se metendo tem muito a ver com tudo isso. É evidente que tem. Mas, ao mesmo tempo, a gente está imerso hoje em um tipo de discurso de empreendedorismo, de um misticismo do empreendedorismo, de uma ética empreendedora que conquista as pessoas. E repito, assim, você vai ter franqueado que o cara é milionário, mas você vai ter franqueado que pegou as economias, pegou dinheiro no banco, emprestado, abriu uma franquia achando que estava virando empresário. Sabe onde? Na avenida que eu tava buscando. Ou seja, eles não aprovaram, não é porque o ponto era ruim ou por causa de todos os justificativos que eles me deram. É porque eles queriam dar aquele ponto que realmente era um ponto de sucesso para uma outra pessoa. Vou contar uma situação com vocês de uma que acarretou na outra. Olha só. Vocês sabem que o figuraça do dono da marca, ele além de possuir a fábrica, ele possui parques e hotéis. Fui convidada a ir em um dos hotéis, lá em Campos do Jordão, com tudo pago pela franqueadora. Mas a gente sabe que não tem almoço de graça. Quais eram as condições de você ter esse passeio grátis? Você abre uma loja em 6 meses. Simples. Gostou? Pra você ter a sua viagem grátis, basta você depositar o valor de R$ 5.000 na minha conta, que daí vai ser grátis. Tem apenas essa taxa, né? Tá? É uma taxa de envio, mas normal. Eu e meu marido já estávamos na pretensão, porque é uma lavagem cerebral que eles fazem, de que você tem que abrir mais e mais loja. Só que quanto mais loja você abre, menos é o seu lucro. Gente, é difícil tentar explicar isso. O pessoal, uma vez comentaram no meu vídeo assim, se desse dinheiro, não teria esse tanto de loja. Realmente eu concordo super. Mas na época eu tava cega, eu tava sendo influenciada, eu tava sendo manipulada. Por que você vai abrindo loja? Porque uma não se... Entende isso? Não é uma relação de negócio. Não é uma relação entre capitalistas. Entende o que eu quero dizer? É uma típica relação de um trabalhador ou uma trabalhadora informal que não tem a menor noção de administração, a menor noção de gestão de empresas, de contabilidade, por aí vai, com alguém que faz uma promessa. É muito parecido com a relação do Pablo Marçal com o público dele, que vai virar empreendedor porque faz mentoria com ele, porque vai numa palestra dele, porque paga R$ 2.000 para ouvir ele falar durante 4 horas, por exemplo. Sustenta, você vai abrir outra, você pensa que você vai pegar um outro bairro com mais gente e tudo mais, quando você vai ver se não tá conseguindo pagar, você abre a terceira para tentar resolver a situação, por fim você se ferrou nas 3 e começa esse bololô. E enquanto eles estão vendo que você tem condições, eles vão te aplicando até acontecer o que... Não tem como ter uma relação capitalista se uma das pontas não tem capital, exatamente. Mas tudo se passa como se o franqueado fosse o empresário, responsável completo ali por fazer a sua empresa dar certo. O que eu vou contar pra vocês agora. Eu tive uma operação de um quiosque em uma rede de shoppings. Belo Horizonte é um shopping de classe AB. E eu tive um quiosque que performou por 6 meses. Também falta planejamento, conhecimento de negócio, pesquisa de mercado, diz o Thiago, e que são assim, são elementos que um empresário provavelmente sabe. Cara, assim, a gente pode dizer que, porra, tem uma coisa aqui que é óbvia, né? Você chega num empresário médio brasileiro e troca uma ideia sobre a realidade social do Brasil, o cara só vai falar groselha. Mas de uma coisa ele sabe, provavelmente, que é aquilo que está diretamente relacionado ao fato de ser empresário. É o conhecimento técnico necessário para isso. A relação que ela traduz como sendo a relação com a Cacau Show não é uma relação de alguém que está inserido dentro dos círculos de conhecimento sobre empresa, por exemplo. É uma relação de alguém que é funcionário de fato. De alguém que é somente funcionário. E isso me pega. Isso me pega. Eu não lembro quem foi, mas que disse que a Cacau Show é um esquema que favorece a superexploração de pessoas periféricas. Você tá entendendo? O seu chefe, ele já tá sendo superexplorado. Ele é um funcionário, mas que tem uma pessoa jurídica. E que, como consequência, vai explorar quem mora nos arredores na cidade, pagando péssimos salários e obrigando a ter longas jornadas de trabalho. Essa coisa não se trata de uma pequena burguesia que foi enganada pelos capitalistas. Eu duvido que essa moça seja uma pequena burguesa, por exemplo. Tá entendendo? Mas se trata, na verdade, falaram de esquema pirâmide. É uma pirâmide de exploração, sem dúvida nenhuma. Em que
O dono da Cacau Show não se responsabiliza pela exploração dos funcionários na ponta. A única exploração que ele se responsabiliza é pelos franqueados. Entende a parada? A bizarrice da coisa? De uma forma, assim, muito boa. Eles fazem um teste do ponto por 6 meses, logo depois você precisa virar oficialmente uma loja. Então, o que eu fiz? Passou o prazo. Nesse teste, os móveis são alugados e feios. Viraram uma loja, viraram um quiosque definitivo. Comprei os móveis fiéis para um ponto de quiosques e fiz essa mudança. Quem tá nesse ramo sabe que contratos em shopping de quiosques são só por 30 dias. Ou seja, ambas as partes podem reincidir nesse prazo de 30 dias. Quero sair 30 dias, eu devolvo o ponto. O shopping quer me tirar? 30 dias ele me tira. Sabe o que aconteceu comigo? Por um interesse mútuo do shopping e da franquia, eles me tiraram de lá. Em outras palavras, diz o Raishi, o franqueado é apenas um trabalhador proletário super premium que também se fode na mão da burguesia quando o braço torce. Exato. E para alguns casos, pelo menos os da Cacau Show, né, enfim, os relatos que o pessoal dava, o lucro no fim do mês era R$3.000, era R$3.500. Isso não é nem lucro de um CLT premium e tudo mais, tá ligado? Porque no fundo esse lucro acaba virando o prolabore do franqueado, né? Acaba virando a grana, o salário, a renda do franqueado. A grana que ele ganha. Lá. Por quê? Eles queriam fazer uma loja deles nesse shopping de público AB. Só que se eles fizessem isso e eu estivesse lá, precisavam comprar a minha loja. Para não comprar a minha loja, eles simplesmente, o shopping desfez o contrato comigo e eu tô com esse quiosque, inclusive, guardado até hoje lá em casa. E por que eles fizeram isso? Porque eles queriam uma loja lá, eles não queriam shopping. E eles entenderam que o meu faturamento era suficiente para abrir uma loja. Mas veja bem que há uma diferença enorme entre faturamento e lucro. Entendeu? Tem uma diferença enorme você chegar numa loja da Cacau Show e ver que tá vendendo muito, tá faturando muito, versus o lucro que a pessoa consegue ganhar. Esse lucro também deduz do salário dos funcionários. E aí você vê, de repente, um dono de uma franquia que ganha, sei lá, 3 salários mínimos e os funcionários ganham 1 salário mínimo. Todo mundo ali poderia ser CLT, entende? Sem nenhuma exceção. Ela poderia ser CLT. Ela, eu digo assim, a pessoa que é dona da franquia, que não tem lucro grande, poderia ser CLT tranquilamente. E talvez as pessoas que são CLT na franquia, se fossem em outros lugares, teriam uma vida mais saudável também. Faturamento não é lucro. O meu lucro nunca daria pra pagar um aluguel de uma loja. O aluguel do meu quiosque era de R$8.000. O aluguel de uma loja lá é R$20.000. Tava tudo novo, tinha 30 dias que eu tinha inaugurado e eu tive que retirar toda a minha operação e sair fora. Eu só disse super premium porque ela teve que abrir a desgraça da franquia. Não, sim, total. É o CLT que tem toda a roupa, o sapato, a calça, a camisa e o paletó de empresário. Mas dentro do bolso é CLT. E pergunta se alguém da franqueadora me ajudou. Fechar esse vídeo, poderia até fazer uma parte 3, mas falando de um dos motivos de eu ter quitado todas as minhas dívidas, porque o resto tá tudo explodindo. Hoje eu acumulo uma dívida de mais de R$2 milhões. Tá entendendo, cacete? R$2 milhões é uma parada impagável. É uma parada impagável. Eu não sei como que ela tá tranquila dizendo isso. Se eu falasse, se eu abrisse a boca e falasse eu tenho uma dívida de R$2 milhões, eu choraria. Meu Deus do céu, meu pai amado. E dorme bem, moça? E como que você faz pra botar a camiseta, assim, a cabeça no travesseiro assim e ficar tranquila? Porque às vezes... E pra ficar claro, né? Isso não significa que o empreendedor é a pessoa que assume os riscos. Não é isso. Voltando de novo à nossa conversa. Não é uma empreendedora. Juridicamente pode ser. Mas na prática é só uma trabalhadora que pega a dívida pra si. Pra tentar ser trabalhadora. Às vezes eu lembro que eu tô devendo a minha energia, que o débito automático ainda não tirou o valor. Eu passo mal. Imagina, gente, R$2 milhões. Puta merda. Gente, é muito difícil falar isso, porque é uma vida trabalhando, sabe? São sonhos envolvidos, são famílias envolvidas. E por que que eu tinha que quitar a minha dívida? Eu poderia, então, assim, minha dívida com eles, vão embora, fechar as lojas e pronto, vida que segue. Eu tinha um bem muito precioso, alienado, lá. Quando você abre uma loja, ou você penhora algum bem seu, ou você oferece uma carta de crédito. A carta de crédito, ela tem um custo alto. E a casa dos meus pais, ela é quitada. Então eu pensei assim, por que não? Meu Deus, ela
Ela penhorou a casa dos pais dela pra dar ali de garantia pra abrir a franquia. Tá entendendo? Tá entendendo essa parada? É que o empreendedor moderno, diz o Richard, acha que é dono de algo, mas não é dono nem do que abriu. E se reclama, as pessoas vão dizer: Meu Deus, como é que tu tá reclamando? Colocou a casa dos pais dela pra abrir a franquia da Cacau Show. Em vários momentos eu tenho registros com o gerente regional dizendo que solicitou a penhora do imóvel da casa dos meus pais. Em vários momentos, porque a nossa dívida estava aumentando. Então vocês conseguem entender o meu desespero? Nenhum filho tem o poder de tirar nada dos seus pais. Muito pelo contrário, a gente tem que ser muito grato. Resolver a dívida no método Mangione e ajudar os outros franqueados. Ó. Uma ideia. E era um peso muito enorme que eu carregava, porque em vários momentos o gerente regional falava que já tinha solicitado a penhora da casa dos meus pais, porque a gente não tinha como pagar a dívida. Toda vez que ele falava isso, eu pedia pro nosso advogado conferir e nunca teve nada em aberto. Gente, você já tá endividado, é um turbilhão de coisas passando pela sua cabeça, e ainda vem um cara desse, filho de um, e faz esse terror psicológico ainda. Porque todo mundo sabe o valor que tem a casa de uns pais. Todo mundo deveria saber, pelo menos assim eu espero, todo mundo deveria saber o valor que tem. E foi esse o ponto Para além do valor sentimental, é a casa. É uma casa. que eles descobriram que era o nosso calcanhar de Aquiles. E era nesse ponto que, a todo momento que a gente relutava por não pagar a dívida, tentar renegociar de alguma forma, eles vinham e falavam que ia penhorar a casa dos meus pais. Eles merecem todo O empreendedor moderno não é dono, ele só tem a mentalidade de dono. Exatamente. O misticismo cria essa mentalidade, funciona para amparar essa Todas as reportagens mentalidade. que estão passando, eles merecem toda essa exposição. Eles fizeram por onde? Aqui se faz, aqui se paga. Deus é justo. Não é justo. Não é justo. Pode não acontecer nada. Não é justo. A vida não é justa. A pessoa ela vai ser vítima de uma parada bizarra e, sabe, não tem justiça nisso. Parte 2 Vamos ver o pronunciamento da Cacau Show sobre esse assunto. Da família Cacau Show a todos os brasileiros. Nos últimos dias, fomos surpreendidos por publicações inverídicas sobre a Cacau Show, que circulam na internet. São ataques injustos à nossa história, aos nossos valores e principalmente às milhares de pessoas que constroem essa marca com integridade e amor. Nós temos uma trajetória de mais de 37 anos, construída com trabalho sério, respeito, verdade e coragem. Somos a maior rede de chocolates finos do mundo, a maior franqueadora do Brasil, com quase 5 mil lojas e mais de 22 mil pessoas em nosso ecossistema. Cada uma delas merece respeito. É indignante e entristecedor a deturpação de alguns momentos simbólicos que são tão especiais para a nossa cultura. No fim de ano é uma prática espontânea, marcada por acolhimento e liberdade. A oração do Pai Nosso, quando feita, é voluntária e respeitosa à liberdade de crença. Promovemos um ambiente de trabalho ético, inclusivo e que valoriza a diversidade. Tá entendendo? Eles não vão falar sobre a questão material, O concreta famoso mesmo. ritual do cacau é uma vivência sensorial com o licor de cacau, 100% cacau não alcoólico, oferecido como uma experiência cultural e gastronômica, inclusive em nossos hotéis. Uma forma de celebrar nossa principal matéria-prima. Nada disso fere valores, pelo contrário, reforça o que somos. Uma empresa humana, com alma, que ouve, que caminha junto, que constrói com coragem e verdade. Com os franqueados, temos uma relação baseada em confiança e parceria de longo prazo. Mais de 50% deles estão conosco há mais de 7 anos, representados por um maduro conselho de franqueados. Enfrentamos juntos o aumento de mais de 300% no preço do cacau, a instabilidade econômica e até o incêndio em uma de nossas fábricas de Linhares. E mesmo assim, seguimos crescendo, investindo em logística, ampliando a fábrica e estamos construindo um novo centro de distribuição. Não porque é fácil, mas porque Tá publicizando as conquistas da empresa, porra. Que isso? temos um propósito que nos move. Vivemos para juntos trocar a vida de pessoas. E não vamos permitir que distorçam quem somos. Nosso sucesso é fruto de paixão, trabalho e ética. Nós ouvimos as pessoas. Temos compromisso com a verdade. Seguimos trabalhando firme, sem segredo, sem mistério. Só trabalho e chocolate. Que babado, menina. Mas só tem mistério. Só tem mistério. Essa é a parada, né? A marca não consegue dizer nada sobre porque não tem nada pra dizer sobre. Nas crises periódicas do capitalismo,
Já saímos do fetiche da mercadoria pro fetiche do empreendedorismo. De fato. Tadinha, fico triste por ela. É uma situação realmente triste. Sabe, basicamente é isso. É uma trabalhadora com 2 milhões de dívida. Ela provavelmente nunca vai pagar isso. Provavelmente. É muito triste e desgastante, mas a empresa é o diabo vestido de anjo. A galera não se informa e se mete em cada besteira. Sim, de fato. E a Cacau Show merece se fuder e muito mais, mas a galera tem que acordar igual essa mina. Sim, mas é aquilo, né? A pessoa é conquistada nessa dinâmica. Não existe justiça divina é um mito para que as pessoas ruins contaram para dar esperança para os enganados. Dá nojo ouvir essa mensagem da Cacau Show, é foda. Com todo respeito, exatamente. Aquele senso comum que o pobre abraça. É só pensar como rico. Vai, confia nessa. Exato. E o discurso colocado dessa personificação da empresa é terrível. Foi basicamente uma publicização de como a empresa é legal. Ética eu não sei se tem, não. A empresa tem um credo que coloca como diretriz. É foda. Aqui se faz, aqui se paga, justiça divina, Deus ajuda quem cedo madruga, rico não é feliz. São os ditados para que o pobre tenha o seu ópio cotidiano. Os franqueados do Rio Grande do Sul com as enchentes perderam tudo e o dono comunicou o quê? Se virem. É fácil julgar quem tá olhando de fora. Sim, sim. Muito provavelmente esta pessoa, como várias outras franqueadas, por meio dessa ideologia do empreendedorismo, com essa mística, com essa ética do empreendedorismo, com essa ética da libertação pelo empreendimento, essa espiritualidade do empreendimento, muito provavelmente ela foi lá de um jeito tão leve, tão fluido, que quando ela se viu no lugar, de repente ela era só mais uma CLT. O Brasil não cria boas vagas há 20 anos. O que eles querem que as pessoas façam para viver? Você faz uma faculdade de odonto, direito e vai abrir um negócio e pagar aluguel igual. Tá todo mundo caçando e lutando por migalhas de vida boa. Imagino que seja isso. Mas assim, é isso, minha gente. É uma situação complexa. Evidentemente, o meu ponto aqui não é do tipo assim, né? Nossa, coitado dos empresários. Eu não acho que são empresários. Eu não acho que são empreendedores. Eu acho que são a personificação da precarização do trabalho num nível diferente, em que o investimento inicial é muito comprometedor para quem já tem alguma coisinha. E que cria essa cascata de exploração, em que os funcionários dessa pessoa que já está sendo explorada, que já está sendo extremamente explorada, vão ser mais explorados ainda. Não se trata de uma pessoa franqueada que está sendo explorada. É ela, mas você tem as pessoas que estão sendo exploradas diretamente por ela. E que se forem meter a empresa no pau, vão meter a franquia, por exemplo. E nisso você tem um dono da empresa, o presidente da empresa, que sai ileso, de qualquer forma, de processo judicial feito pelos funcionários. Se protege disso.